Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. E eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. Eu hoje tenho companhia, Sumo está aqui comigo, no meu colinho. Provavelmente a Ravena apareça aqui daqui a pouco, porque ela está perambulando pelo apartamento, logo mais ela estará conosco. Mas eu estou aqui neste momentinho, estava aqui um pouco reflexiva e aí me veio a ideia deste tema para o episódio. E aí, assim, esse episódio especialmente, eu vou dedicar a todos os corações partidos. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você, que eu quero que você reflita e se você se sentir à vontade, comenta aqui para mim a sua resposta. Você tem percebido e deixado que o medo te paralise? Eu posso dizer que sim, respondendo essa pergunta. Mas antes de começar, eu queria falar com você aí que está me vendo e me ouvindo pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Érica e eu estou semanalmente aqui trazendo pensamentos, coisas que eu fico muitas vezes devagando aqui e aí trago como um pensamento para este podcast, esses episódios, e deixo os comentários sempre ativados para que vocês possam contribuir também e compartilhar se vocês se sentirem à vontade comigo. E aí, assim, me ajuda demais se você deixar o like neste vídeo agora, tá? Porque ele vai circular para mais pessoas, chega para mais corações partidos por aí. E também se você se inscreve, ativa o sininho ou segue se você está no Spotify. Também, além de aumentar a nossa comunidade, ajuda muito a, enfim, as plataformas entenderem que é um conteúdo relevante, que faz sentido engajá-lo. Beleza? Por que eu fiz essa pergunta para vocês? Eu tenho me feito essa pergunta há algum tempo. E recentemente eu acho que eu consegui respondê-la com honestidade. E a minha resposta foi sim, como eu acabei de falar, né? Então, sim, eu tenho permitido que o medo me paralise. E aí, eu prestei atenção nessa resposta porque em muitas coisas, a Ravena chegou. Em muitas coisas, eu não responderia isso. Então, por exemplo, se eu fosse responder em relação ao meu trabalho, essa não seria a minha resposta. Porque provavelmente eu pensaria assim, poxa, mas eu mudei de trabalho recentemente, eu fiz coisas, então, tipo, não tô deixando que o medo me paralise. E aí, se eu pensasse, sei lá, em questão de, enfim, coisas da vida, tipo, você tá deixando de fazer algo que você queria fazer, como, por exemplo, ir ao cinema? Não. Então, em alguns pontos, em alguns aspectos, a minha resposta seria não. E eu, inclusive, poderia dizer que, poxa, não, na verdade eu sou super destemida, super corajosa, como a jornada do louco, estou sempre me aventurando. Enfim, só que quando eu me perguntei em relação ao amor, em relação a relacionamentos e romance, foi aí que eu precisei ser mais honesta na minha resposta. E foi aí que eu respondi que sim. Por isso eu dediquei, né, estou dedicando esse episódio aos corações partidos. Porque eu quero falar muito especificamente com você aí que tem deixado o medo de paralisar em relação a se relacionar ou a tentar, né, a se abrir para o amor e para os relacionamentos por conta de um coração partido. Porque eu entendo e eu compartilho desse sentimento com vocês. E por isso eu pensei, poxa, acho que eu poderia falar um pouco sobre isso. Porque assim, não é que eu não tenha descoberto uma grandíssima solução e venho aqui vender 5 coisas que você possa fazer para sair disso. Não é isso e não descobri a chave mágica. Mas quando eu falo que eu finalmente respondi com honestidade essa pergunta, é porque de fato eu acho que eu vinha me dando razões que
realmente fazem sentido, mas até mesmo desculpas para justificar isso. Então, eu, de repente, não admitiria que eu estou permitindo que o medo me domine. Eu falaria que não, mas é porque, poxa, olha o quanto eu já sofri, olha tudo que já aconteceu, olha como eu tô bem agora. Então, para que eu vou querer mexer com isso? Tipo, eu tô tão bem agora, por que eu vou querer arrumar coisa pra minha cabeça e tal? Só que quando eu consegui olhar honestamente e respondesse sim, foi aí que eu percebi que assim, bom, então, do que é que eu tenho medo? Se é o medo que está me paralisando, onde é que ele me domina? No que é que ele tem domínio sobre mim, né? E aí, eu comecei pelo começo, que foi pensando assim, tá, qual que seria o seu maior medo em relação a se relacionar, né? E a resposta foi que dê errado de novo. E aí, eu comecei a entrar numa reflexão um pouquinho mais profunda de, tá, ok, mas o que é que deu errado? E aí eu me relembrei, né, o quanto foi difícil para mim viver o luto da relação que eu vivi anteriormente e o quanto foi difícil também algumas outras frustrações que eu tive depois dela. Então, o quanto tudo isso foi me dando mais munição em relação a este medo, né? Então, o quanto isso foi alimentando ainda mais o meu medo. E que então eu só conseguia, quando eu olho a partir do medo, né? Eu só consigo olhar para todas essas situações a partir do que foi ruim. E aí eu consigo dizer que não deu certo, sabe? E claro, tem coisas que de fato eu precisei entender e eu precisei assimilar para entender parcelas minhas em coisas que contribuíram para dar errado. Então eu precisei entender para de repente eu falar assim, bom, ok, isso aqui foi um aprendizado, então a partir disso eu prefiro não repeti-lo. E beleza, isso é uma forma saudável de você, acho que lidar com um acontecimento que, né, foi ruim, que não deu certo, que foi frustrante, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estava olhando só pelo olhar do medo, então eu só conseguia enxergar tudo que de fato deu errado, né? Porque basicamente são aquelas coisas e aqueles momentos que foram desafiadores, que doeram, coisas que eu descobri que me tiraram o chão, a sensação mesmo de coração partido, né? E aí, quando eu fiz essa reflexão, eu pensei, tá, beleza, mas não teve algum momento, mesmo que breve, mas em algum momento você não sentiu algo diferente dessa sensação que é a que você se lembra? Ou seja, você tá, de repente, se lembrando dos amores que você viveu, das pessoas que você conheceu e se relacionou, você tá lembrando de todas elas apenas com este olhar e essa visão do que deu errado. E, portanto, você só está se lembrando dessa sensação, que você conhece tão bem, que é a do coração partido. Mas você consegue se lembrar de momentos que você se sentiu diferente disso? E foi aí que eu comecei a entender que eu de fato estava permitindo que o medo me paralisasse. Porque o medo, ele estava, de certa forma, neste momento, tentando me lembrar de como foi ruim, né? O tempo inteiro me lembrando e me trazendo de como foi doloroso e ruim. Só que com isso, então, ele estava me paralisando em relação a não enxergar o que pode ser bom, ou seja, pensar somente que pode dar errado
e não conseguir pensar que pode dar certo e, consequentemente, esperar pelo melhor e voltar a ter esperança, né? E aí, recentemente, quando eu comecei a me fazer essas perguntas, e aí eu comecei a sentir, então, que, poxa, será que eu não consigo me reconectar com essa esperança? Será que eu não consigo me reabrir, começar aos poucos a olhar de novo com um olhar não do medo, mas um pouco mais da parte boa da esperança, né? Aí eu voltei a me sentir engajada, inclusive, com coisas que eu tinha parado, como, por exemplo, ler romances, que eu tava numa fase que, assim, eu só tava lendo thriller e eu comecei também a só ver filme de terror e eu comecei a entrar muito nessa onda de qualquer outra coisa que não fosse um romance, porque era realmente como se eu tivesse, sabe, assim, falando assim, mas tudo isso que eu vejo, eu leio, eu assisto, isso só alimenta uma ilusão em mim de um relacionamento e de uma vida que não existem, que são ficção, que na realidade não existem. E aí, consequentemente, eu só reforçava mais um ponto disso que eu falei agora, de então eu só conseguia enxergar nas relações a parte ruim, eu não conseguia mais ver a parte boa, sabe? Por isso eu tava achando que ficar vendo coisas, assistindo séries, vendo filmes e lendo livros de romance eram só uma forma de eu me alienar e me iludir, sabe? E aí, como recentemente eu passei a voltar a me abrir para isso, eu acabei voltando a assistir uma série que eu gosto muito, eu adoro, que é Virgin River, que está na Netflix, está na 7ª temporada, se eu não me engano. E ela é inspirada, né, numa coleção também de livros. Eu tenho 2 volumes aqui, acho que 2 ou 3. 3, tenho 3 volumes aqui. E enfim, é uma história muito gostosinha. Se você nunca assistiu, vale a pena. Se você também gosta de romances e séries que são mais gostosinhas, assim, tipo, sabe, o embalo dela eu acho gostoso de assistir. Ela se passa como se fosse numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, assim, né, próximo ali da Califórnia, na Califórnia, na verdade. E, enfim, é um lugar como se fosse paradisíaco, é muito lindo, montanhoso e tal, e, enfim, é como se fosse um grande vilarejo, então tem aquela coisinha gostosa de todas as pessoas conhecerem, sabe, e cidade pequena. E a história principal, vamos dizer, porque tem várias histórias e vários romances conectados em Virgin River, né, mas vou falar só da principal, que é entre a Mel e o Jack, em que eles, assim, basicamente, a Mel, ela perde o esposo, perde uma filha, depois perde o esposo, e enfim, é um momento em que ela precisa muito dar aquela revigorada na vida, e aí ela decide largar tudo, ela larga o emprego de enfermeira num hospital grande em Los Angeles, vende todas as coisas dela e tal, aceita uma oferta de trabalho em Virgin River e vai morar lá. E aí, lá, ela conhece o Jack, que é dono do bar local ali, né, da cidade, e, enfim, a história deles vai se construindo muito neste cenário de ela ir superando este luto e se abrindo de novo, né? Em contrapartida, o Jack também meio que sempre foi aquele cara meio solteirão convicto, aquela pessoa meio que não tá muito procurando um relacionamento estável, e de repente ele se vê pensando no futuro e, enfim, construindo algo com a Mel. Então essas todas 7 temporadas aí são envoltas nisso, com muitas coisas e altos e baixos, enfim. Mas tem uma coisa, eu vou até pegar meu celular aqui, porque tem uma frase que não é dita por eles, é dita por uma das outras pessoas desse núcleo que eu falei, que é a Hope, que ela também tem uma história muito legal, ela e o Vernon, eles são provavelmente 50 a mais, assim, então é uma história muito legal de acompanhar também, em que eles tiveram um casamento no passado, só que aí o Vernon acabou traindo ela, enfim, eles tiveram um rompimento muito difícil ali, e aí já se passaram anos e anos e ela não vinha conseguindo perdoá-lo, eles não vinham conseguindo lidar com isso, e aí não vou dar spoilers aqui, só simplesmente
assistam se vocês quiserem ver o que de fato acontece, tá? Mas ela fala uma vez, num momento ali, pra a que então tá sendo cuidadora dela na época, né? Que é uma menina bem mais jovem, que tá começando ali a conhecer um rapaz também jovem ali e tal, só que eles estão naquele momento de, né, não, minto, não foi pra ela que ela falou, agora eu lembrei. Na verdade, a Hope fala isso pra Mel. Olha que engraçado que eu não tava lembrando que era isso, mas eu reassisti recentemente, eu tô lembrando a cena agora. Ela fala isso pra Mel, porque ela aqui ainda é o começo assim da série. Então, meio que algumas coisas sobre a Mel, ela ainda não revelou, né? E as pessoas estão respeitando isso, tipo, olha, você provavelmente tem seus motivos para não querer falar sobre isso e tá tudo bem, ninguém vai te pressionar sobre. Mas ela já percebe, né, que o Jack já está interessado na Mel, então ele já tá ali tentando, né, enfim, alcançá-la, né, tentando fazer, de certa forma, com que ela se sinta segura para se abrir. E aí, ela tá nesse momento ainda de tá um pouco fechada, ela acabou de chegar, então ela tá um pouco, né, cautelosa, o que acho compreensível. Só que a Hope fala a seguinte frase para ela, que ficou ecoando na minha mente depois que eu reassisti esse episódio. Ela fala assim: se você se concentrar em proteger seu coração, pode evitar muita dor, mas também pode acabar vivendo uma vida pela metade. E aí, como eu acabei de comentar, a Hope diz isso por uma ótica dela, né? Porque já faz anos que ela tá ali separada, né, do Vernon, mas porque ela, enfim, teve esse coração partido. E aí ela tá se fechando e se protegendo de algo que ela continua sentindo, porque eles continuam se gostando, só que ela tá se fechando pra, de fato, se evitar mais dor, vamos chamar assim. Só que ela quer dizer, então, nessa frase que você acaba vivendo uma vida pela metade, porque aí é quando ela se dá conta de que já passou muito tempo, e até talvez tempo demais, em que ela se fechou, então que ela se privou de viver uma vida com ele, né? E aí ela fala isso pra Mel, nesse sentido de que, pô, eu entendo que você provavelmente está lidando com coisas aí que você prefere não falar e que você se proteja e você tenha medo de se abrir. É compreensível. Mas ela dá esse conselho a partir da vivência dela, né? Do tipo, olha, mas você corre um risco de viver uma vida pela metade. E isso eu sinto ali na série que foi muito bom porque foi um dos pequenos pontapés para que a Mel pudesse começar a se abrir e a perceber também que ela tinha chances de fato, se apaixonar de novo, viver uma relação, sem ficar, talvez, com o medo martelando na mente ali, falando de que tudo que poderia dar errado, né? E aí, é também muito legal você ver na série que, de fato, até um certo ponto, ela tem ainda muitos flashbacks sobre como foi lá com o relacionamento dela, coisas que aconteceram. Então ela ainda tá vivendo muito daquele mundo, né? E quando ela começa, de fato, a se entender e a se abrir com o Jack, não é que ela não volte lá de vez em quando, mas você percebe na série mesmo que começa a ser um pouco mais escasso ela se lembrar tanto das coisas que deram errado ali. Na verdade, ela volta, inclusive, sabe, a ser um pouco mais amorosa e mais aberta mesmo, porque é como se ela começasse aos poucos a baixar um pouco da guarda, e você percebe isso durante a série, que você vai vendo que ela vai se despindo dessa capa aos poucos, sabe? E o Jack vai ajudando muito nesse processo. Ele é muito compreensível com ela. Eles, inclusive, tentam ser amigos por um tempo, até de fato ela, na verdade, se abrir, porque ele sempre deixou super claro que ele sempre quis mais do que amizade, mas, enfim, ele
ele entende o momento dela e ele, inclusive, fala pra ela num momento que ele, tudo bem dele esperar, sabe? Porque pra ele, meio que, ele nunca tinha sentido nada igual, então, meio que fazia sentido ele ter a paciência que ela precisava, uma vez que ele acreditava que pudesse viver com ela algo que ele nunca tinha encontrado com ninguém. Enfim, e aí, voltando agora a falar um pouco do porquê isso tudo ficou martelando tanto na minha cabeça. Porque aí eu percebi que, assim, pelo Olhar do Medo, eu assisti essa série já há muito tempo. Eu tô revendo pela 20ª vez. Mas pelo Olhar do Medo lá atrás, eu assisti essa série, e o engraçado que eu tava pensando na minha cabeça é que eu comecei a ver essa série quando eu já estava divorciada, mas eu acredito que não, eu tava dando uma olhada quando ela estreou mais ou menos em 2019 ali, e eu lembro de ter assistido meio que a primeira e a segunda temporada, uma atrás da outra, assim. Então, provavelmente eu tenha assistido ali em 2020 ou 2021. Então eu não estava ainda divorciada. Mas eu não me lembrava de ter assistido com um olhar esperançoso, eu só me lembrava de ter assistido com um olhar do medo. Mas quando eu assisti com o Olhar do Medo, então eu olharia para essa cena, para tudo isso e tal, e poxa, assim, é uma história de ficção, isso nunca vai acontecer. Imagina que na vida real não é assim, e não sei o quê. Só que agora, reassistindo, com um olhar um pouco mais esperançoso e aberto, eu assisti já com um pouco mais de empatia pela situação dela, que até então eu achava ela até meio chata, pra vocês terem ideia. E aí eu assisti, acho que talvez com um pouco mais de empatia em relação a ela, porque, de fato, assim, eu consigo entender e até posso dizer que talvez eu também tenha feito um processo muito similar ao dela para curar coisas em mim. E aí, por entendê-lo e por olhar com um pouco mais de empatia, eu voltei a ver a série com todo o coraçãozinho sonhador que existe em mim, sabe? Então eu voltei a assistir a série com aquela coisa de, nossa, isso é o tipo de coisa que eu adoraria viver, é o tipo de situação que parece um conto de fadas em alguns momentos, e eu entendo que tem ficção, mas, poxa, por que que eu só me contento em pensar no amor como algo tão realista e algo tão longe disso, como se a realidade fosse uma coisa completamente mais difícil, dura, e sabe? Por que que eu não posso talvez olhar para essas coisas e me abrir e me olhar e olhar para as situações que eu também vivi com esse olhar um pouco mais de amoroso, mais romântico, mais esperançoso, sabe? E foi aí que eu comecei a também conseguir me lembrar de como, em muitos momentos, durante esses períodos em que eu me relacionei ou que eu conheci pessoas, eu comecei a conseguir me lembrar daqueles momentos, principalmente no começo, né? Em que a gente de fato está se permitindo se apaixonar, em que a gente está se abrindo, e a conseguir resgatar isso de como é gostoso essa sensação, entende? E aí, então, do porquê eu leio romances, do porquê eu assisto séries românticas, filmes românticos, por que eu ouço músicas que falam de amor? É porque essa sensação que se apaixonar, que o romance traz, elas são parte da gente, assim, elas fazem muitas vezes com que a vida ela seja vivida plenamente, que é o que eu acho que a Hope quer dizer, entendeu? Ela quis dizer ali do tipo, viver uma vida pela metade, porque, poxa, ok, ela progrediu em carreira, ela é prefeita da cidade, então ela tem um status, ela tem uma carreira, ela conquistou coisas, ela fez coisas, mas é como se para ela sempre tivesse faltado algo, e esse algo que faltava era essa parte do amor que ela já sentia, já via no Vernon. E aí, ela tem essa sensação, né, de que ela viveu uma vida por um tempo, só que pela metade, como quem falta algo, sabe? E eu sinto que tem muito mais a ver
com esta sensação, com este prazer, com este lugar de pertencimento, de acolhimento que muitas relações nos trazem, né? Que é, acho que o que eu também tenho como premissa para mim de uma relação, de um romance que eu gostaria de viver, que é algo que de fato se torne aconchego, que se torne lar, sabe? Que me dê esse pequeno refúgio, essa pequena alegria, sabe? E aí hoje também, e acho que por isso que a Hope estava falando sobre ela, assim, porque ela também dá a entender que ela só conseguiu entender isso naquele momento, ou seja, anos depois. Depois ela ter passado anos se fechando, aí ela realmente conseguiu entender. E conseguiu, acho que um pouco também vendo a história da Mel e do Jack, conseguiu repensar um pouco da história dela. Então eu também consigo entender que, assim, aquele processo lá atrás e aquela forma de se relacionar lá atrás, ela realmente precisava mudar. E por isso as coisas também aconteceram como aconteceram e, enfim, eu mudei muito de lá para cá. Mas eu ainda tenho a oportunidade agora, e o tempo talvez esteja a meu favor, de agora, então, eu conseguir olhar para tudo isso e falar, ok, beleza, eu consigo deixar o medo um pouquinho menos dominante, vamos chamar assim, porque não é que ele vai inexistir, porque eu continuo com ele aqui, né? Eu acho que ele não vai embora, ele não nos deixa. Mas se ao menos eu conseguir fazer com que ele me domine menos, eu possivelmente consiga me abrir um pouco mais, de forma mais a acreditar, mais esperançosa, né? E aí, quem sabe, além dos efeitos que eu já tô sentindo, porque eu já tenho me percebido alguém, sei lá, um pouco mais leve, eu tô me percebendo alguém que, assim, às vezes eu tô sorrindo por nada, sabe? Eu tô, tipo, vendo a série, ou assistindo outra coisa, ou lendo o livro, e eu tô, tipo, com aquele sorrisinho bobo de canto de boca, assim, e meio que, tipo, eu tô gostando de reviver essa sensação dessa, sei lá, não sei se ingenuidade, mas desse me iludir, vamos chamar assim, mas muito prazeroso mesmo, de tipo, poxa, porque, tipo, pra mim é esperança, não é ilusão, é esperança. É tipo, nossa, poxa, que legal seria viver uma relação assim, por exemplo. E, enfim, sem deixar que o medo venha aqui e falar, mas filha, isso é só na ficção, isso não existe na vida real. Tá, medo, ok, eu tô entendendo que você quer me proteger, mas deixa eu tentar ter um pouquinho de esperança de que isso possa ser possível. Vamos combinar assim? E aí tudo bem, se lá na frente, de novo, eu me frustrar e algo der errado, eu sei que você vai vir na minha mente de novo, me falar, viu, eu te avisei, você nem devia ter tentado, nem devia ter começado. Só que aí eu espero, estou muito cultivando esta minha esperança aqui do lado de cá, que para que ela, se algo acontecer assim, é para que ela fale, tipo assim, mas valeu a pena por um tempo, mas você viveu uma coisa muito legal, mas olha tudo que vocês conseguiram fazer no tempo que durou, aquele tipo que seja eterno enquanto dure, sabe? O olhar positivo para a situação. Mas também, o que eu também quero deixar aqui como reflexão para vocês é, de novo, se eu só pensar nas situações como se elas fossem dar errado e só pensar no que pode dar errado, ou seja, como quem tem certeza que em algum momento vai dar errado, tipo assim, não tá bom demais para ser verdade agora, daqui a pouco dá tudo errado. Aí tem grande chance do medo me dominar e isso de fato ir por água abaixo de alguma forma, né? Então eu também estou tentando começar a alimentar a minha esperança aqui para ser ela que, a partir de me fazer olhar as coisas com olhos açucarados, como eu estou agora, para que ela possa ser quem vai falar comigo lá na frente de dizer assim, e se der certo? Você já pensou? E se der muito certo? Mesmo que por um tempo ou para sempre? Você já parou para pensar nisso? Então, vem comigo aqui para te mostrar talvez o que pode acontecer se der certo. Quem sabe você consiga se açucarar um pouco mais e deixa esse medo bobo aí, dá uma segurada nele, né? Deixa ele baixar a bola dele um pouquinho. E aí é isso, é nesse momento que eu estou.
E como eu falei, você aí que está coração partido, que me ouviu falar neste episódio todo e que talvez se identificou de alguma forma comigo, não sei em que momento do seu processo você está. Mas eu espero de coração que eu possa contribuir de alguma forma, te dizendo que todo esse processo ele é necessário, você vai vivê-lo da forma como você entende que para você faça sentido, para você se curar, para você, né, se sentir livre disso. Mas este processo, por mais difícil, por mais doloroso e por mais complexo que ele seja, ele termina, ele é um processo. Esse estado que talvez você esteja agora, que pode ser o do luto, pode ser o do eu vou viver minha vida sozinha e dane-se, não quero saber do amor, pode ser o do eu tô bem aqui, tipo, me protegendo, então eu prefiro não tentar, sabe? Não sei em que momento você tá. Mas, pela minha experiência, este processo é feito de momentos. E aí todo momento passa, porque a roda da vida, né? A vida é uma roda. E ela vive em ciclos. Então, os ciclos, eles não são infinitos. Eles têm a sua finitude em algum momento. Então, se você está em algum desses momentos agora, tenha essa confiança, creia de que isso é um momento necessário do processo, mas que ele vai passar e ele vai acabar em algum momento. E a Ravena tá aqui, tá arranhando as coisas aqui, querendo pegar minha perna, velho. Sai, Ravena. E é isso que eu tenho para falar para vocês, só concluindo meu raciocínio aqui. Confie no processo, esteja nele, mas comece também a ser um pouco mais dominante das suas emoções, das suas decisões. Você, sabe? Não somente seu medo, acho que não somente seu medo, não somente a sua esperança, para você também não ser um sonhador iludido por aí, mas domine, comece a tentar dominar aos poucos esses dois polos para você se sentir realmente mais equilibrado e para que daí realmente os processos e os ciclos eles terminem e novos ciclos comecem, para você conseguir dar essa transmutada aí e revigorar, e quem sabe você, eu, nós, quem sabe a gente não viva aí alguma experiência nova, algum novo amor, algum novo romance, por que não? Não é mesmo? É isso que eu tinha então para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido me entender, que vocês tenham gostado deste episódio. Eu, Sumô e Ravena, vamos ficando por aqui, tá bom? Até o próximo episódio. Um beijo.